Olha eu aqui de novo. Eu vou aproveitar para fazer mais um vídeo, porque eu quero desenvolver um pouco melhor o assunto do vídeo da semana passada, onde eu falava sobre a síndrome do trauma religioso. Eu tenho, às vezes, o hábito de soltar algumas ideias que acabam me desviando um pouco do assunto central que eu quero abordar, né? E eu acabo esquecendo alguns fatos. E eu quero também desenvolver um pouco melhor os 5 passos para você abandonar o mormonismo e buscar um lugar que te faça bem. E como que se dá esse processo? Deixando muito claro que eu não tenho aqui pretensões pedagógicas, tá? Eu apenas identifiquei que o processo é esse, ou parecido com isso, e se você tiver sugestões também pode enviar para mim. Por exemplo, com relação a STR, foi um termo cunhado pela psicóloga Marlene Wiener, que foi criada por missionários pentecostais. Então ela fala sobre o problema dela com a bulimia, né? Ela teve uma infância complicada nesse sentido, e os religiosos orientavam, orientavam-na a ler a Bíblia, rezar, e não recomendavam um tratamento específico, a ajuda profissional mesmo, que é necessária nesses casos. A gente sabe que uma bulimia pode ser gravíssima, né? Então ela acabou escrevendo um livro orientando pessoas a saírem, né? Um guia mesmo para as pessoas saírem dessas religiões e como que é esse processo, né? Inclusive a Associação Britânica de Psicólogos Comportamentais e Cognitivos vem publicando vários artigos nesse sentido. No Brasil, a STR ainda não é considerada uma patologia. Há um abaixo-assinado que eu vou colocar embaixo desse vídeo para você assinar. Abaixo-assinado não abaixo-assinado. Na verdade, é uma petição mesmo, para, né? Para você assinar, para ajudar as pessoas, para que a Associação Brasileira de Psicanálise, de Psicologia, acolha essa patologia, o trauma religioso, e identifique como uma patologia, né? Então eu achei aqui uma entrevista que ela passa, que ela deu para um jornalista, que eu não sei quem é, mas depois eu procuro aqui, e ela diz o seguinte sobre a síndrome do trauma religioso. Como é a definição? É um conjunto de sintomas e características que tendem a estar conjugadas e que estão relacionadas com experiências prejudiciais com a religião. Eles são resultado de duas coisas: a imersão em uma religião controladora e o impacto secundário de deixar um grupo religioso. Quando você está numa organização como o mormonismo, por exemplo, eles interferem em prerrogativas muito pessoais. Eles estabelecem absolutamente tudo o que você vai fazer na sua vida. Tá? Existe um roteiro a ser seguido, né, de acordo com a tua idade, de acordo com o teu sexo, de acordo com tudo, e você deve seguir aquilo. Tá? Então, meu amigo, projetos pessoais, se você quer casar ou não, não interessa, você tem que seguir o roteiro. Isso gera muita frustração. Ela conta que ela mesma foi vítima disso, porque ela se sentia inadequada perante Deus. Ela não era apropriada, então não havia salvação para ela, né? E ela conta mais ainda que vários pacientes desenvolvem esses sintomas a partir dessa sensação de inadequação diante de Deus, né? De se sentirem reprovados, né? E ela continua. O tratamento emocional e mental em grupos religiosos autoritários também pode ser prejudicial por causa de ensinamentos tóxicos como a condenação eterna ou o pecado original, práticas religiosas ou mentalidade como punição, pensamento preto e branco ou culpa sexual. No vídeo que eu subi agora eu falei um pouco, né, sobre a pornografia e tal, interessante, como eles abordam, por que as pessoas acabam recorrendo a isso, porque não podem ter vidas sexuais livres, não é? Negligência que impede uma pessoa de ter as informações ou oportunidades para se desenvolver mentalmente. O repórter, o jornalista, pergunta para ela: você pode me dar um exemplo, né, da síndrome do trauma religiosa na prática?
que a senhora vem, né, observando ali no seu consultório, ela diz, eu posso dar muitos. Um dos conjuntos de sintomas é o medo e a ansiedade. As pessoas doutrinadas no cristianismo fundamentalista, enquanto crianças pequenas, às vezes têm lembranças de serem aterrorizadas por imagens do inferno e do apocalipse, antes que seus cérebros pudessem começar a dar sentido a tais ideias. Eu fui criado desde a tenra infância dentro de uma organização assim. Eu tinha... Gente, pelo que eu me lembro, 4 ou 5 anos de idade, eu já me preocupava com a minha alma, em vez de jogar bola. Eu tinha medo de falar o nome de Deus em vão. Tá entendendo? Então, essas ideias são inseridas em você, muitas vezes contra a tua vontade, porque você não escolheu esse caminho, né? Eu não escolhi estar lá dentro, me colocaram lá. E você vive sobre a opressão desses ensinamentos, desenvolve sintomas patológicos e não se dá conta. Você busca explicação em vários outros lugares, acha que isso é porque você não está observando adequadamente o que você está aprendendo, porque é isso que eles se ensinam. Se você está frustrado é porque você não faz o que foi recomendado para você. E na verdade é exatamente o contrário, né? Aí ela traz um relato de uma paciente. Eu estava com medo de ir para o inferno. Eu estava com medo de estar fazendo algo realmente errado. Eu estava completamente fora do controle. Às vezes eu acordava de noite e começava a gritar batendo meus braços, tentando me livrar do que eu estava sentindo. Eu andava pela casa tentando pensar e acalmar-me. No meio da noite, tentando fazer alguma autofala, mas eu sentia que era apenas algo que o medo e a ansiedade estava tomando conta da minha vida. Então, assim, é um assunto extremamente delicado. Busque ajuda, né? Os malefícios físicos e psicossomáticos, né, de ser submetido a uma organização controladora como é o mormonismo, podem acarretar em algo muito, muito grave, né? A gente está vendo aí pessoas que estão se suicidando por causa dessa organização, né? Já fiz um vídeo sobre isso, dá uma olhadinha lá, né? É muito complicado, né? Essa entrevista é um pouco longa. Bom, eu só queria fazer esse apanhado rápido para vocês, porque eu esqueci, né, naquele vídeo de falar um pouco mais sobre isso. E eu elaborei, né, os 5 passos para a sua libertação do mormonismo, né? Quando eu saí da organização Mormon, eu saí completamente alucinado. Eu não fiz aquilo na presença da minha razão. Eu me sentia frustrado, né? Então foi um longo processo até eu me reencontrar, até eu entender que as coisas não eram assim. Eu pratiquei a autoflagelação, eu pratiquei a judiação obstinadamente, né? Porque eu me sentia inadequado diante de Deus. Eu falei, bom, eu sou um desertor, eu perdi a guerra, agora é só morrer. Eu tive problemas emocionais gravíssimos, muito graves, tá? Primeiro passo que eu elaborei: identifique, você que, né, que está, né, você que é ativo, né, na organização, mas não está feliz, ou até mesmo você que está conhecendo, presta atenção nisso aqui. Identifique se aquela doutrina entra em conflito com os teus princípios e anseios, seu estado de espírito em relação a isso. Então, quando você estiver, né, diante dos ensinamentos que eles te colocam, e quando você se confrontar com alguns aspectos muito obscuros, né, que eles te impõem, como por exemplo o patriarcalismo, o homem que manda, a mulher é secundária, né, a história do racismo lá dentro, a história da poligamia, o tal do livro de Abraão lá, da Pérola de Grande Valor, que é uma das doutrinas dele, um dos manuais que eles usam, que eles dizem que é uma escritura, que é uma invenção, uma invencionice, né, do fundador, dentre tantas e tantas coisas. Verifica, né, verifica se isso te incomoda, né? Se essa conduta exclusivista que eles têm de rotular pessoas, né? Verifique se isso entra em conflito com você. Se entrar, você avança para o passo 2, pesquisar, buscar informação para além do que os líderes recomendam. Eles te ensinam que você deve pesquisar, porque afinal de contas você tem o livre-arbítrio. Mas não é bem assim. Eles dizem que você deve pesquisar, mas pesquisar o que eles te colocam. Você não pode ir para além disso. Ora, isso não é pesquisa, isso é doutrinação, né? Você está sendo efetivamente doutrinado, tá? Então busque os lados da moeda para você poder fazer uma escolha livre,
né? Você tem esse direito de fazer uma escolha, você precisa ouvir as diferentes versões daquilo ali, né? E você vai perceber que muitas vezes o que eles te dizem não faz o menor sentido. Muito bem, passando esse passo, você vai para o terceiro, avaliar os benefícios recebidos. Qual é o saldo? É positivo ou negativo? As promessas, as profecias ou bênçãos estão se cumprindo, como eles te dizem? Porque eles te passam um script. Segundo eles, é automático. Você fez o que foi mandado, você será muito abençoado, vai derramar bênção abundante do céu. Bom, meu amigo, isso, né, se você já tem um tempo no mormonismo, você pode avaliar as coisas estão acontecendo como eles te colocaram, ou você está autossugestionado a acreditar que está sendo muito abençoado e na verdade a sua vida não está nada legal, né, as coisas simplesmente não acontecem. Você às vezes está se sacrificando muito, não consegue tomar conta da família, não consegue, enfim, fazer coisas que você gostaria de fazer, não sobra dinheiro porque você está dando para eles, né? Verifica se esse saldo é positivo ou negativo. Se você constatar que não é positivo, você vai para o quarto passo. Busque ajuda, busque uma rede de apoio, busque amigos, né? Hoje em dia a gente faz esse trabalho, existem grupos nas redes sociais onde a gente discute isso, a gente ajuda pessoas que a gente não conhece efetivamente, mas que a gente entende o que eles estão passando. Então, busque uma rede de apoio para você se libertar, para você encontrar, né, uma maneira mais salutar de lidar com isso, né? Porque às vezes a pessoa até já percebeu que ela não quer mais ficar lá, mas ela tem medo porque ela vai ver todo o seu sistema de crenças, o seu sistema de relacionamentos, incluindo família, às vezes desabando, não é? Então é importante buscar mesmo. O último passo, construir um novo sistema de crenças. Isso, obviamente, exige tempo. Você precisa de novas experiências, você precisa de novas vivências e novas referências para desconstruir, né, tudo aquilo que foi te colocado como uma verdade única e universal, uma verdade absoluta. Você precisa de novas convicções e isso realmente é o tempo que precisa agir ali. Eu sei que outras questões podem ser colocadas, né, como por exemplo, as pessoas têm famílias, né, e às vezes a família deserda a pessoa, afasta, fala, olha, se você sair daqui, acabou. Você que é casado, você que, né, às vezes vive com os pais, por exemplo, e às vezes depende financeiramente dos pais, meu conselho para ti, busque a sua independência. Você que é casado, é interessante porque não somos nós que nos afastamos das pessoas, né? Eles falam de livre-arbítrio, mas isso não existe. Porque se você escolhe não viver como os demais, amigos ou parentes, eles se apartam de você. Você é considerado uma pessoa inferior. Você está sob a influência do diabo. Não é? Então é interessante que não somos nós que provocamos essa ruptura, né? Que nos afastamos deles. Eu apenas não comungo mais daquela crença. Apenas isso. É só um ponto. Isso não impede que nós possamos ser amigos ou possamos ter um relacionamento, seja ele da natureza que for, né? Então as pessoas ficam muito preocupadas porque às vezes o casamento termina, né? É complicado. Aí é uma questão muito pessoal. Às vezes você vai preferir, né, permanecer lá dentro porque, né, para que não haja ali um problema familiar, né, a sua família não se desintegre, mas eu acho que, né, também é importante a gente ser feliz, né, eu acho que é importante a gente se priorizar às vezes, isso é um assunto, uma questão muito pessoal e, enfim, discuta isso, às vezes a gente se surpreende e a pessoa, né, quem sabe acaba entendendo e cada um, ou ela, né, a esposa ou o marido ou o namorado, sei lá, quem continua frequentando, você sai, e isso não impede, né, que vocês tenham um relacionamento, gente, né, mas eles, infelizmente, eles são ensinados que a única maneira de ser feliz é fazer o que os mormons mandam mesmo, então é muito difícil realmente, né, então era isso que eu queria colocar para você, só eu espero que possa ajudá-los, tá bom? E que o seu processo não seja tão doloroso quanto foi o meu, que você realmente possa encontrar uma maneira saudável de viver, sem se submeter a esse credo tóxico, né, tão prejudicial. Né, é engraçado pensar numa religião que ao invés de unir, ela separa, ao invés de agregar, ela divide, né? Ao invés de aproximar, ela bane, ao invés de amar e perdoar, ela afasta e condena, ao invés de bendizer, ela amaldiçoa, né? Interessante pensar nisso, não é? Muito obrigado e até breve. Bom domingo para vocês. Tchau, tchau.